A segunda turma do Supremo Tribunal Federal concedeu regime semiaberto a um réu primário condenado por tráfico de drogas. Por maioria, os ministros concederam o regime semiaberto a um homem condenado por tráfico de drogas. Ele recebeu pena de 4 anos de reclusão por ter em depósito 837 gramas de maconha e 547 gramas de crack. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já havia estabelecido regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. Mas, ao analisar recurso do Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça alterou o regime para fechado. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, destacou que o réu é primário, tem bons antecedentes e que o STJ não poderia ter mudado o regime com base na análise de fatos e provas. Não é dado ao STJ revolver fatos e provas para, analisando a quantidade e a qualidade da droga, impor ao réu um regime prisional mais gravoso. O ministro Edson Fachin divergiu, entendendo que, no caso, o regime mais gravoso foi devidamente justificado. Embora, pelo quanto coubesse o regime ora pleiteado, o mais gravoso que foi no caso fixado, vale dizer, o regime fechado, parece-me, no caso concreto, estar devidamente justificado. Isto porque, quando do julgamento da apelação, a pena base ficou acima do mínimo legal, tendo em vista que foi considerada como desfavorável a circunstância do artigo 42 da Lei de Drogas. O ministro Gilmar Mendes acompanhou o relator, lembrando decisão do plenário sobre o tráfico privilegiado. E, por maioria, foi fixado o regime semiaberto. De quando em vez eu já até me suscitei dúvida sobre os debates que nós travamos aqui, por exemplo, em relação à dosimetria. Mas isso não é infrequente, pelo contrário. Temos tido uma avaliação, especialmente nesses casos em que envolve a apreciação dos crimes de tráfico de drogas, a partir daquela decisão que foi tomada no plenário, em que se reconheceu a possibilidade de se adotar regimes mais atenuados em relação ao modelo que se aplicava à ideia de hediondez. E na manhã desta terça-feira, a segunda turma realizou sessão extraordinária. Por unanimidade, os ministros decidiram soltar o proprietário de uma empresa de ônibus de Minas Gerais. Ele estava preso preventivamente, acusado de crimes contra a administração pública no âmbito da Operação Mar de Lama, que investiga supostas fraudes no transporte público de Governador Valadares. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu ser desnecessária a manutenção da prisão. A minha proposta, senhores ministros, é no sentido de conceder a ordem para revogar a prisão preventiva decretada, determinar a imediata expedição do competente ao Valadares de soltura clausulado, porque é possível que ele esteja processado por outras razões, a fim de garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. Os ministros ainda aplicaram o princípio da insignificância e trancaram uma ação penal contra um homem acusado de furtar 12 barras de chocolate. Tanto por todas as razões já expostas e pelas demais achegas que se encontram no voto, acompanho integralmente o eminente relator.